This is the brand new XLab RS7. As soon as it was announced, many people started calling it the best value entry-level road bike available. So I bought one and spent the last 30 days seeing whether this bike actually lives up to the hype, doing everything from long mountain rides to crit races. And while XLab might still be an unfamiliar name to many cyclists, the company behind it has been building bikes for decades and has a strong reputation in the industry. XLab is the performance-focused brand of XDS, one of the largest bicycle manufacturers out of China. Their bikes are even raced at the World Tour level by XDS Astana. But what really makes their RS7 interesting is what you're getting for the price. For $2,099, you're getting things that usually only come on much more expensive bikes, like carbon wheels, a power meter, integrated bar and stem, modern aggressive geometry, wide tire clearance up to 32mm tires, fully internal cable routing, aero frame tubing, and a really premium looking bike overall. Now, we'll get into all of my thoughts about owning and riding this bike, but before we do, I want to mention that I paid full price for this bike and XLab has had no involvement in this video. Now, getting into it, the first thing that impressed me was how quickly the bike arrived. It showed up about a week after I ordered it, since they have a warehouse in California. Many of their direct-to-consumer brands can take about a month to arrive since they have to ship from China. The unboxing experience itself was really solid, everything was packaged well, assembly was super straightforward, and the shifting and brakes were basically dialed right out of the box. One thing I noticed right away though is the color looks a little bit different from what I was expecting. I ordered it in white, but I'd say it looks like more of a gray, which isn't a problem. I still think it looks great. I also think that this topographic pattern in the paint looks really cool. As far as the build goes, the bike comes with Shimano 105 mechanical shifting and brakes. Everything else is from Bronta, which is XLab's in-house component brand. That includes the carbon wheels, integrated bar and stem, the saddle, tires, and the power meter crankset. The bike weighs in at 18.67 pounds without pedals or bottle cages, which is respectable considering the price and spec. Setting up the bike for my fit and preferences was super easy overall. I'm 5'10", and the size large fit me pretty much perfectly right out of the box. The only thing I really had to do was cut the steerer tube. Thankfully, that process was super easy because the cables don't route through the steerer tube, which is becoming increasingly rare on modern road bikes. I was worried that I would have to disconnect all the cables and brake hoses just to be able to cut that and get the stem height right. Luckily, none of that was necessary. The only thing that I changed was I swapped out the stock tires for Continental GP 5000s and set them up tubeless. That was super easy because the tubeless tape comes pre-installed. Although, to be fair, the Bronta tires that come stock did seem super solid from the few rides that I did on them, and they're also 32mm, which is awesome. Now, for the most important part, how does this thing actually ride? Well, the first thing I noticed is the bike feels fast, like surprisingly fast. Especially for a bike at this price point, it feels extremely responsive and aggressive in a way that I was not expecting from a $2,000 bike. And every single time I ride it, I come away impressed. Out of all the bikes that I own, this has been the one that I've been wanting to ride the most lately because it just feels fun and makes you want to ride hard. I think a big part of that comes down to the geometry and frame stiffness. The geometry of the RS7 encourages a more modern, progressive fit. If you're unfamiliar with that term, it basically puts you farther forward on the bike with more weight over the front end. It has a relatively long reach, lower stack height, steeper seat tube angle, and zero offset seat post, which all contribute to that riding position. That setup makes it much easier to get into a really aerodynamic position, especially when you're riding in the hoods with your elbows bent. That's the position you'll see a lot of pros riding in now, because it's significantly more aerodynamic than a traditional road position. The geometry also gives the bike a very aggressive and responsive ride feel. Combined with the surprisingly stiff frame, the bike accelerates extremely well and feels very reactive whenever you put the power down. I especially noticed that during the last Criterium I raced on it. Whenever I needed to sprint out of a corner or close gaps, the bike responded immediately. I'd say my favorite thing about this bike is the way it corners and descends. The first time I rode it down our local mountain roads, I couldn't believe how confident it felt. I was absolutely flying through corners on this thing. The bike just makes you want to lean over and carve turns aggressively. It makes you want to push harder and harder into corners because it feels so planted and stable. I feel like I leveled up my descending ability just by getting on this bike. This is where it becomes obvious that the RS7 is a race bike first and foremost. I'm also really glad this bike has wide tire clearance, because part of the reason it corners so well is the ability to run 32mm tires. That makes a massive difference in both grip and confidence,
especially when you compare it to other bikes that only have clearance for, say, 28mm tires. Another area where this bike really shines is fast riding on flat roads. Again, I think the progressive geometry plays a huge role here because it makes it feel completely natural to ride in an aerodynamic position. I also really like the shape of the handlebars for this. There's a flat section on the tops, so when you're riding in the hoods in that aero position, you can rest your forearms there and makes it almost feel like you're in a time trial position. This is also a pretty aerodynamic bike overall since you have the deep carbon wheels, aero tubing, and fully integrated cables. At around $2,000, I think that this is one of the most aerodynamic bikes that you can buy at that price point. I obviously don't have wind tunnel data to prove that, but compared to other entry-level bikes I've ridden, I do feel like you can notice the aerodynamic difference on this bike once you get above 25 miles an hour. Now we'll cover a couple areas where the bike doesn't completely excel. The first is climbing. It climbs well, but it's not going to feel like some ultra lightweight climbing bike. At nearly 19 pounds, you do notice the weight a bit on steeper climbs, but realistically, expecting a super lightweight climbing machine at this price just isn't realistic. But there's also a lot of upgrade potential on the bike. For example, you could get a lighter set of wheels and probably remove close to a pound and make it feel a lot more snappy on the climbs. That said, I've seen a lot of data that has shown that weight matters a lot less than most cyclists think, so you might just be marginally slower than someone on, say, a 15-pound bike. The other compromise with the RS7 is comfort on long rides. This is a race bike. It's built for speed, not all-day endurance comfort. I did a 5-hour ride on it recently, and towards the end, the aggressive geometry was definitely starting to wear on me a bit. And because the frame is stiff, rough roads can feel pretty harsh. Here in Idaho, we have a lot of rough pavement, and even with the 32mm tires at relatively low pressure, you still get bounced around quite a bit as when you compare it to, say, a more endurance-focused road bike. But again, I don't really view that as a flaw. That's just the trade-off that you make when you get a sharper, racier bike like this. I do have one small complaint about the overall package. Right now, you can only choose between 2 colors, and there aren't any other customization options. The stock mechanical 105 shifting works perfectly fine, but I would absolutely love to see a version with 105 Di2 electronic shifting, especially because fully integrated cables with mechanical shifting is not ideal. It can become a real inconvenience if you ever need to replace a cable or housing. If XLab could somehow offer a Di2 version for around $2,500, this bike would go from great to absolutely incredible. Now for my final verdict, overall, I'm extremely happy with this bike. I plan on racing it for at least another year. And from everything that I've seen on the market, I think that this is the best value road bike that you can buy around the entry-level price point. You're basically getting performance that feels surprisingly close to many bikes in the $4,000 to $5,000 range. If you're looking to get into racing or just want a fast road bike without spending a fortune, I don't think you'll be disappointed with the RS7. It really feels like a proper modern race bike. So thanks for watching the review. If you have any questions about the bike or my experience with it, let me know in the comments. And if you enjoy cycling content around training, racing, and performance optimization, consider subscribing, and I'll see you next time. So now I'm actually quite hyped to see my feelings after this training camp. So yeah, I had maybe, let's say, 2 different results. The first one last year, I was down in Pas de la Casa. I didn't know this hotel yet. And I would say it was perfect at the beginning because I did Tour de Romandie, I got my first win there. But yeah, then I realized which mistakes I did. For example, I was struggling a bit with the foot up here, so I had to pay it afterwards in Tour de l'Avenir. That was my race and I was completely empty. But yeah, then second time it was in Sierra before the Ardennes and Vuelta a España. So it was not that bad. So yeah, we will see for the Tour if we are ready. What you always need to do is like 1 lap, so you recognize all the food, then you know what to eat. Otherwise, then you regret it. So basically you need to get more cheese than pasta. Always this is my problem, I need to put more food, but I don't have space. We do round 2 later. Basically you need to do 3 fingers up, then it means it's a good quantity. Yeah, we're back. And again with the rice we do the same. We put as much cheese as it fits in the plate.
You're taking it easy. Yeah, no. But for breakfast, my belly is not that big, so we need to take it here. This is round one. Cereals, fruit, but then the cereals go after the milk, eh? So when I eat it, I pour them, but then they are crunchy. This is the important part. Round one, you said. Yeah. Now we go for round two. So, today it's kind of not super hard, but already it's the second day of the vlog, so you can kind of feel it, but yeah, basically it's 4 hours. With 3 sets of 30 minutes with kind of a progressive, like you start from a lower range and 10, 10, 5, 5. So every step you do a bit higher watts. It's not supposed to be super painful, but yeah, I know myself, and if I feel good, it will be painful because I will make it painful, but it's fine. After yesterday, which was a 6-hour ride ultimately, Yeah. it might be a bit different, no? Yeah, so, yeah. The problem was it was supposed to do 5 hours, and my coach, he thinks I did it on purpose, but really for one time I didn't. It was just the windy. But yeah, no, I just tried to eat as much as possible yesterday. Today I will have the nutrition a bit higher. But we will try to stick to the plan and not change what it's supposed to be. But of course I go by feeling. If I see I'm quite fatigued from yesterday, we will just lower a bit the intervals, we do a bit shorter, or yeah, lower a bit the watts. But yeah, we see. You said more nutrition. Can you explain me what is more nutrition, like concretely, with what you're doing here? Yeah, so usually I would go around, today that is not super long day, around 1, so it's 4 hours, so 100 grams per hour, and yeah, it's not super hard intervals, but since yesterday it's already hard, yeah, I will try to go 120 if my stomach allows me, otherwise 110, with 110 I would be already happy, so yeah, I already put 150 grams because usually I like to have one quite with a lot of carbs, but the other just mainly water. And yeah, then I go full gas with all the other stuff. It's my little trick. I put Nutella, nocilla here, and then it's my little treat after the intervals, basically. Just put all the food in the pockets. And it's nice because after 3 hours, like, oh, I'm like 1 kilo less heavy now because I don't have that much food on my pockets. So basically, this is for easy rides, this is for kind of endurance ride, and this is for the intervals. So yeah, to this hard decision because they are intervals but not super hard. So yeah, I think I will go with this one because I like to keep the interval ones for really hard intervals, and I think I will not, yeah, suffer too much. So we give them for tomorrow. I think we're done. Yeah. It's funny because yeah, now we're starting a bit earlier, but usually all the teams and the riders start at 10. So at 10 there is traffic jam. And we've got rice cakes from your friends from EF. Yeah, I'm a little, I say I'm adopted to their family for some days, so yeah, they are treating me super well. Yeah, it's just also a little treat after the intervals, actually. You're the princess here, Paula. I'm a bit the princess. I was looking for, 6, 4. Gespeeld, Okay. reis. Oh. Reis, Okay. test. Okay, I will try. Okay, Perfect. I've record. Oh, that's perfect. Thank you. Problem. This is also some extra watts, so that's perfect. Okay, now I will need to change then my pockets. So you recently got yourself a new tattoo as well? Yeah, kind of, it was unexpected because yeah, we did La Vuelta and it went so good, but I was like, yeah, okay, it's nice, but nothing. And then I went for a ride with my coach and he said, yeah, today I have an appointment with the tattoo artist. He said, yeah, for what? He said, yeah, I get a tattoo for the Vuelta. And as a memory, I said, oh, really, you do it? I said, yeah, okay, if you do it, I need to do it, no? So yeah, we just did it. But it was not even planned, but yeah, I'm quite happy how it ended up, so. It's a good remember. Also in the bike you can see it, so when I'm struggling, it's like, yeah, come on, you can push harder. So it's fine, yeah. Good memory. Yeah, my arm is quite small, but there is still some place. So yeah, maybe some Olympic rings, but yeah, my deal is that I need to do it when I get a good result in there, so the pressure is there. As long as I don't do good, then there is no tattoo. But my mom is happier, she doesn't like tattoos, but... You really should. I have 4 blocks or 3? Actually it's 4 blocks, okay. I realize now.
So yeah, instead of 3, it's 4 vlogs. So what now? No, yeah, we do. Yeah, no, yeah, I will wait in the gas station. Alright. And I will take more Rice Krispies then. Oh, I was so happy, it was just 3. Well, first of all, the altitude. You have here, yeah, over 2,400, so it's a good altitude training camp, and yeah, it's my first time here being in the hotel, but I'm really impressed. I was like always this kind of girl that, nah, I prefer being alone. But yeah, actually after some 20 days alone here, it's quite tough, all the training and everything. But yeah, and also really, you have a lot of facilities. So yeah, it's a bit everything. Jordi like really helped me with everything, the food. Yeah, you arrive from training, 5 minutes, you have the buffet. So for me, this is something that really makes the difference. And yeah, I really like the roads of Andorra, so there is no better place to be. Bueno, la Paula jo la vaig conèixer l'any passat a través d'un mecànic d'un equip i em va preguntar si algun dia podia venir al gimnàs. Aquí tenim un gimnàs, hi ha molts atletes que viuen o venen a fer estància a baix al pas de la casa o a bordes d'en Valira, no estan tan alts, que ja estan a 2.000, aquí estem a 2.408 metres, i quan a la Paula ens vam conèixer, ella va veure que, ostres, ella buscava molta altura. I will do another sprint! It's harder more. La Paula la tenim aquí des de principis de mes i estarà quasi un mes. I la veritat que el feedback que tinc jo amb ella cada dia és una més de la casa. I el que crec que busca és això, no? Ella ja viu a Llívia a 1.400 o 1.500 aprox. Ella el que busca és altura màxima perquè ella sap que hi ha uns efectes fisiològics que li funcionaran. I per això aquesta temporada la tenim aquí i esperem que és la primera de moltes. Right on time. Finish. Show me your stats. Yeah. It's one of the first days my coach will be actually happy. I only did over 22 minutes. So usually I do much more, so yeah, nothing crazy, but you just get the tick done of the day, and yeah, we go. Well, yeah, nothing now. Time to eat, recover, and prepare for tomorrow. I had this period in between La Vuelta to now here that I raced a couple of races, but not too much, so I could really kind of take it more easy. And yeah, I was really looking forward to doing these big blocks. For me, what it works pretty much is doing as much volume as my body can handle and put in quite some good intensity. Also like using the brain, no? But yeah, I think we are going in the right path. I feel super good, super powerful. So yeah, it's just a couple more of days to finish this block, and then already we will start going down and just do the tapering for the tour. I can show you a cool trick with this. With my brother and I, during the quarantine, like with the lockdown, we would do like a game. So who walks the farthest with this one? No way. Yeah, really. You can do like this. Can you be careful ahead of the tour? Yeah, maybe. When is the Tour de France a success for your personal point of view? Like, how would I consider a successful in the tour? Giving it all. Like, for me the main thing is finishing a stage, feeling I gave it all. Maybe I'm 10th, maybe my teammate wins, maybe we do nothing, but I just pushed my best watts. So for me that's the thing, getting the best shape possible, and yeah, giving some nice things in the race so people can enjoy the race itself. No sé si mi ropa está... Seguramente no, la habrán cogido, pero... Genial. Lucky day, we got it! So tomorrow we train again. I'm making this for people who want to get rich. And if that is not you, that is totally fine. There's no judgment, you can skip this. But this is for people who are trying to, call it money max for the short period. So if you want to max, you have to min, and you have to be willing to do that for a period of time. And so I'm going to give you an argument that I think is very compelling for why you should do it sooner. And so if you want to get rich, then you should try and get rich as young as possible. And I will break down very logical reasons for why. So number one, first and foremost, one of the most underrated reasons is the math behind getting wealthy.
All right, so money compounds at 3 to 4 times the rate in the beginning as it does later, meaning your increase in compounding on the excess cash you have in the earlier parts of your career will outpace the increase in earning power. And so, for example, if you have $1 extra when you're 25, it might be $90 by the time you're 70, right? Whereas if that same dollar at 35 would only be a third as much, and that same dollar at 45 would be a ninth as much, right? And so the idea is the dollars that you make, even though they may be smaller by proportion, when you allow compounding to compound, actually results in more money later. Now, my argument there is not that you must take 100% of your dollars and put it into the S&P 500. That's never been my argument. But that the dollars you do choose to put into investments of any kind at an earlier part in your career do get disproportionate returns. So that's thing one. The second thing is that your skills will also compound disproportionately that you acquire at a younger age, right? Like there's a certain amount of repetitions that are required in order for you to become good. Bill Gates was able to get those repetitions early because he started coding early, and then as a result he's able to build software first, and then basically was able to keep this kind of sustained advantage. Like I talked to a guy yesterday, 2 days ago, Mehdi, who had $700,000 by the time he was 19, right? That saved up. That was very interesting. Now, imagine that was a 65-year-old guy. We wouldn't be as impressed, right? And so time has very real impact on the scope or scale of your accomplishments as it relates to your reputation. Meaning, when I was younger and a millionaire early, it meant a lot more, and so you actually get more reputational gravitas, right? And so you can leverage a smaller win when you are younger for your reputation because you are younger, right? And I'll give you a secret that I only found out later, is that you basically have until you're 30 to be considered young. The moment I turned 30, I was just a white dude. Before that, I was a young white dude. Then I was just white dude, and then no one cared after that, right? So in other words, youth is a multiplier on every win that you have, whether that be press, network, mentors, capital access. I just made an investment this last week. I wrote a $500,000 check to a kid who was 18 years old, and he had just done $30 million a year in an e-commerce business and wanted to develop a tool to help e-commerce stores. So I was like, I knew he had the avatar, I knew he'd able to do it, but the fact that he was 18 and had accomplished that made me think, okay, this guy is really sharp. Now he got into my stuff at age 15, so it took him 3 years to get there, right? But in other words, that multiplier decays around 30. Right? But so you have this period of time where going all in yields higher returns even for the same outcome. Now, number 3, you leverage early success into bigger later success. So his $30 million business, now obviously everything's different in terms of what your scale of success is, right? But you can ladder on top of it. They're stepping stones. So for example, me, when I went through the beginning, it was like I was able to get in shape really early, and I was able to leverage that into personal training and online training clients, which I was able to leverage into a gym, and then from gym I got into multiple gyms, and then from multiple gyms I was able to start Gym Launch. And so the thing is that every part of my career has been going back and basically taking a stepping stone on what I learned from the enterprise I did before. And then obviously the sale of Gym Launch gave us our cash for acquisition.com to start the family office. And so everything builds on itself. And so if you're gonna have these steps, it's like the steps are set. It's just how soon do you want to get to this step? It's just how late you want to start, right? So next one is that I'll just rapid fire some reasons why I think it's better to get rich while you're young, which is that like you also have more energy, right? So think about it like this, like you have to play the cards you're dealt. Getting those repetitions in takes energy, and I only know this now that I'm almost 40, which is wild to say, that I have less energy than I see some 18-year-olds, right? And so like that is a clear advantage that they have. And so if you have that, then like you want to use it, right? In addition to that, you have fewer requirements, meaning there are fewer things that you must do. You probably don't have kids yet. You probably aren't wifed up yet or husbanded up yet. You probably don't have the same level of geographic dependence, and so you are more flexible. You can go to places where learning can occur faster, you can have fewer strings attached, you can live for less, which means you can be more aggressive with the excess cash that you make to reinvest in skills or in formal investments because you understand the value of multiplying and compounding, right? And again, this geographical flexibility I think is wildly underrated. One of the things that you get the advantage of when you're younger is that like if you want to be in
politics, go to DC. If you want to be in finance, go to New York. If you want to be in in influencer and media, go to LA, right? Those are great places to learn. Now, once you become Joe Rogan, you can move to Austin and do whatever the hell you want, right? But the thing is that when you want to get those reps, you want to go where the reps are, right? You want to go where the fish are if you're trying to fish. And what you're fishing for right now is skills and network, right? You're trying to get places, and you want to do it before you have strings tying you down and roots that you have set. And that is, again, it's a competitive advantage. It's not to say that when you're older you can't do it. It's just harder, right? And so if you believe that it's hard for you now to forego your existing path, which may have been given to you by your siblings or society or whatever, I promise you it will only get harder. And if you can't do it now, the likelihood that you're able to do it later goes down. Right? And for me, I want to stack bets where the probabilities are highest for my success. And whenever you enter a new system, by the way, this is game theory, the most adaptable player wins. So it's like survival of the fittest, right? And fittest is most adaptable. And when you are younger, you have the most adaptability. You have the most neural plasticity, as in you can learn faster. You have the most energy, so you can do repetitions. You have the least geographical constraints, so you can move to where the action is. When you do earn, you make more dollars on each dollar you make. All the skills you acquire compound with time because you only get better at it. The accomplishments that you get from being young mean more because you are young than they do when they're old. And so the final point that I'll say is this, is that you want to model success, not the exceptions. Of course, we want to tell the story of Colonel Sanders, who started, Colonel Sanders when he was 63, and there's a bunch of, other kind of call it exception stories of people who are older and then started companies and then obviously were really successful. But wouldn't it be better to be the rule than the exception? Like, the richest people often got rich when they were young because they decided to, right? And I will say this because I love this quote from James Clear, but the thing that separates winners and losers is not their goals. People's goals are the same. The difference between the people who win and lose is the actions they take as a result, and the risk that they're willing to tolerate and the pain that they're willing to endure for extended periods of time with an uncertain payoff. And so if you think that you need certainty in order to move forward, I promise you that this world will never give it to you. And so it's really that there will always be uncertain, and at some point you grow the cojones, the gonads, by the way, that's bisexual or unisex. Everybody's got gonads. You will grow the gonads, or they will drop, or whatever it is. I told you I was gonna do some HR stuff. You'll grow the nads you need to take the bets. And so I think what really happens is that at some point you realize that you're not gonna die if you fail. You will just learn and you will get better, which is the point of the process. And you will never finish and you will never actually win, because by the time you win, you will have already planted a much bigger goal that you want, because the goal that you had came in shooting distance. And the easiest analogy I can say for this is this. When I wanted to, bench 315, for example, I was a dream of mine when I was in high school, right? Because I remember that just one big plate was wow, the strong kids could do a full plate, right? And then 2 plates was like super strong. 3 plates was crazy. By the time I benched 315, I knew I was gonna hit 315 because I had done 275 for 5, and I did 295 for a tripler instead of 5. And so 315 seemed obvious, right? And so the thing is that by the time you accomplish goals, the goals themselves seem less meaningful because you already did the work to make that goal reasonable, which is why you achieved it, which is why you have to do so much work that is unreasonable that you do not become successful. And the best way to do that is to start when you're younger for all the reasons I just gave. All right, that's why you should succeed while you're young. That's why you should ignore the people who are telling you, who don't have what you want, telling you how to get something that they've never gotten. If you like this video and you're a business owner who wants to break through your current revenue ceiling, I distilled every lesson from scaling 10 businesses past 10 million and 3 businesses past 100 million into a completely free scaling roadmap that I've used to go from 0 to 1, 0 to 10, and 0 to 100 plus. And so you can click here and you can check it out. Again, absolutely free. And since you're a business owner, appreciate you, and enjoy. Eu tenho SaaS com milhares de usuários, centenas de clientes pagantes, receita recorrente, e ainda assim eu decidi trocar ele por uma empresa de serviço. E parece loucura, né? Serviço é tudo o que ensinam o empreendedor a evitar. Só que um único cliente dessa minha nova empresa de serviço me paga mais do que todos os meus clientes de SaaS juntos. É uma loucura, né? É completamente desproporcional. E essa decisão não foi por impulso.
eu segui à risca a nova tese da Sequoia, que, para quem não conhece, é o mesmo fundo de investimento por trás de empresas como Apple, Google e Nvidia. E eles dizem que a próxima empresa de $1 trilhão vai vender serviço e não software. Nesse vídeo, eu vou te contar toda a história por trás dessa minha decisão, vou te explicar essa tese da Sequoia do zero e eu vou te mostrar qual é o erro que praticamente todos os empreendedores que estão construindo coisas com AI estão cometendo, que inclusive é exatamente o mesmo erro que eu estava cometendo algumas semanas atrás. Então, bora começar esse vídeo. Bom, como sempre, todos os links, diagramas e coisas que eu mostrar aqui nesse vídeo vão estar na minha newsletter DebGPT, a melhor newsletter de IA do Brasil. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve que é de graça e você não vai se arrepender. É só procurar o link do meu Substack aqui na descrição do vídeo. Bom, e só para colocar todo mundo na mesma página, alguns meses atrás eu lancei um SaaS chamado Epic. Então, ele é um AI App Builder como se fosse o Lovable, então você consegue descrever ali a sua ideia, o seu projeto, e ele vai criar uma aplicação ali, um software para você. Só que a diferença entre o Epic e o Lovable é que o Epic organiza o seu projeto de uma forma muito melhor, que permite que ele cresça e que ele seja mantido ao longo do tempo e que impede aquela coisa muito irritante para quem constrói coisas com IA, de você arrumar uma coisa e quebrar outra, né? Então, com essa organização do código e do projeto, a gente permite que a gente crie projetos com muito mais integridade, muito mais fáceis de dar manutenção. E aí eu comecei esse negócio, rapidamente começou a dar muito certo, né, através aqui das audiências que eu tenho no meu YouTube, nas minhas redes sociais, etc. E aí a gente começou a ter vários assinantes, receita recorrente, basicamente o negócio que todo mundo sonha em ter. Mas acontecia uma coisa muito curiosa e muito interessante, que era o seguinte: muita gente comprava esse produto, né, comprava a tese do produto do Epic, só que essas pessoas queriam que eu fizesse esse serviço para ela. Então ela falava, olha, tudo que você me vendeu ali do Epic, eu acho que faz muito sentido, mas você pode fazer pra mim? Né? Eu ouvia isso de muita gente. Só que durante muito tempo eu resisti, né? Eu não queria fazer serviço. Eu acho que serviço, como eu disse, né, é tudo o que toda escola de empreendedorismo te ensina a evitar, porque o serviço, por definição, ele não é escalável. Né? Então eu tentei sempre fugir disso de alguma forma. Até que, algumas semanas atrás, eu fui no Parabellum, um evento organizado pela Priscila Zillo e pelo Pedro Sobral. Caso você não conheça, eles são duas das maiores autoridades de marketing digital do Brasil. Esse evento foi muito, muito legal, inclusive Pedro, Priscila, se vocês estiverem assistindo, um beijo pra vocês, o evento foi muito legal. E nesse evento aconteceu de eu cruzar com o Rafael Milagres, que é o fundador do Viver de IA. E aí eu mostrei o Epic pra ele e ele teve a mesma reação que muitas das pessoas tinham antes. Ele falou assim, pô, muito legal, mas sabe o que ia ser mais legal se você entregasse o serviço pronto? Aí eu fiquei incomodada com aquilo, né? Eu falei, pô, se até ele tá falando, todo mundo tá falando, o Rafa também tá falando, então talvez eu deveria dar atenção pra isso. E aí eu decidi dar uma chance pra serviço. E aí no dia seguinte, eu fiz um formulário, postei um stories e comecei a receber inscrições para esse meu novo negócio, onde eu vendo o projeto pronto para o cliente e eu uso o Epic, a metodologia do Epic e toda a estrutura do Epic para implementar esse projeto. E aí eu comecei a receber as inscrições, fiz 3 reuniões e na terceira reunião eu fechei o primeiro cliente desse projeto. E o projeto desse cliente sozinho me paga mais do que todas as assinaturas do Epic juntas. E esse projeto a gente está chamando de Epic Labs, né? Então o Epic continua sendo o meu SaaS e a gente tem agora o Epic Labs, que agora é essa nova unidade de serviços. E aí eu gosto muito de olhar para a cara das pessoas quando eu conto para elas que eu montei uma empresa que desenvolve software e que implementa IA nas outras empresas. Porque todo mundo acha que eu enlouqueci, né? Tipo, como assim você tinha um SaaS que em teoria é uma coisa que dá pouquíssima dor de cabeça, importante frisar que é em teoria, e você trocou isso por uma empresa de serviço que teoricamente dá muito mais dor de cabeça. Você fez isso por causa do ticket médio, porque o ticket médio é maior, mas e a margem? Como é que fica a margem? Porque você tem um custo muito maior para entregar esse serviço, e o trabalho que isso dá, enfim, as pessoas ficam malucas e as pessoas acham que eu enlouqueci completamente por ter tomado essa decisão. Mas calma, que eu não dou ponto sem nó, eu vou explicar para vocês o porquê que eu tomei essa decisão e porquê que eu decidi seguir esse caminho agora. Eis que eu apresento para vocês a nova tese da Sequoia, que eles estão chamando de The New Software.
Então, essa tese resume perfeitamente todo esse movimento que eu decidi fazer, explica todo o racional por trás dessa decisão que eu tomei e explica de uma maneira muito clara, inclusive, por que a maioria das pessoas que estão construindo SaaS estarão seriamente ameaçadas pelo desenvolvimento das IAs nos próximos meses e nos próximos anos. Então, basicamente, o que eles estão dizendo aqui é que as próximas maiores empresas do mundo, por fora, elas vão se parecer perfeitamente com uma empresa de serviço, mas que por dentro elas vão ser uma empresa de software. E que elas vão usar esse software para entregar os serviços de uma forma muito, muito mais eficiente do que as outras alternativas, do que os outros concorrentes que existem hoje. E falando em software e serviço, sabe qual foi a primeira empresa que veio na minha cabeça quando eu pensei nisso? A Hotmart, que é onde eu vendo todos os meus produtos digitais. Porque pensa comigo, eu nunca comprei um software de checkout da Hotmart, isso não existe. O que eu compro dela na prática é a venda feita, ou seja, o resultado, a coisa pronta. Então, quando um aluno meu quer parcelar a compra dele em 12 vezes, eu não tenho que fazer nada. A Hotmart resolve tudo pra mim. E o melhor de tudo é que eu só pago quando eu vendo, o que é ótimo pra quem tá começando. Então, por fora, ela me entrega um serviço, que é a venda concluída, e por dentro é pura tecnologia. Curiosamente, é literalmente a tese da Sequoia rodando aqui no Brasil há anos. E se você quiser saber mais sobre a solução de pagamentos dele, é só escanear o QR Code que tá aqui na tela. E aí, voltando aqui um pouco para esse artigo da Sequoia, esse artigo ele começa tocando no medo que todo dono de uma empresa de SaaS tem, que é o que acontece quando a próxima geração de modelos da OpenAI ou da Anthropic matarem o seu negócio. O que acontece quando uma IA tornar o seu produto obsoleto. O ponto é que se você vende a ferramenta, você está correndo contra o modelo e você corre o risco de ser esmagado no próximo lançamento que o Claude fizer. Mas se você vende o trabalho pronto, você está isento desse risco, porque como você usa a IA para entregar o seu trabalho, a cada melhoria e aprimoramento de um modelo é melhor para você, porque seu trabalho fica melhor, ele fica mais rápido e você tem que cada vez menos interferir nesse trabalho que a IA está fazendo, porque quanto mais esse modelo evolui, mais autonomia ele tem para fazer as coisas sozinho. Então é bom para você. Então você para de correr contra o modelo e você passa a correr em cima dele, porque aí ele tá meio que acelerando esse negócio que você tá fazendo. Então imagina o seguinte, imagina que tem uma empresa que paga, por exemplo, $10 mil por ano para usar um software de contabilidade. Que essa mesma empresa paga $120 mil por ano para o contador que usa esse sistema que custa $10 mil por ano. E aí eles dizem aqui que a próxima empresa de bilhões, ela não vai vender o software para fechar o balanço. Ela vai vender o balanço pronto. Então você não vai comprar ali uma ferramenta para você fazer o serviço. Você vai comprar o serviço pronto. E aí, se isso foi feito por uma pessoa, se foi feito por uma IA, se foi feito com a mão, se foi feito com o pé, pouco importa. O que importa é o serviço pronto. E nesse caso, o exemplo que a gente está dando aqui de contabilidade, o que importa é o balanço da empresa fechado e pronto. É isso que eles estão falando aqui nesse artigo. E não é que o SaaS, ele é um negócio ruim. Pelo menos o meu negócio, né, o Epic, ele continua vivo, bonitinho, todo mundo usa ele, mesmo assinando o Claude, então não fui esmagada pelas IAs como muitos SaaS, inclusive, já foram. Só que esse risco, obviamente, existe. Mas o ponto não é esse. O ponto é que o orçamento que as pessoas têm para pagar pelo serviço, né, pelo negócio pronto, ele é muito maior do que o orçamento que essa pessoa tem para pagar pela ferramenta, né? Então, a gente está falando de disponibilidade de dinheiro, a gente está falando de tamanho de mercado, e o tamanho de mercado de trabalho, né, de serviço, ele é muito maior do que o tamanho do mercado de SaaS. Só que essa coisa de entregar o trabalho pronto é algo que só foi se tornar realmente possível de uns meses para cá, com os últimos avanços dos modelos de IA. Porque antes disso, a IA ela era usada como copiloto, ou seja, todo o desenvolvimento de um serviço ele dependia integralmente de um ser humano supervisionando essa ferramenta, né? E hoje a gente consegue ir muito mais longe, a IA tem muito mais autonomia para fazer muito, muito mais sem depender de ninguém. Para ilustrar isso um pouco melhor, eu vou trazer aqui um outro exemplo para vocês, tá? Então, o Harvey, por exemplo, ele é uma ferramenta de IA bem famosa, é uma ferramenta americana, inclusive Harvey vem da série Suits, né? Caso você não conheça, o Harvey é o personagem principal da série e esse foi o nome que eles usaram para dar aqui para a empresa. Então, essa empresa ela é super famosa, especificamente lá nos Estados Unidos, eu sei que eles já estão aqui no Brasil também. E basicamente o que eles fazem é, eles são uma ferramenta para ajudar advogados a escreverem e revisarem contratos de forma mais rápida. Então, nesse caso aqui, o cliente é o próprio advogado. E aí, para fazer um contraste aqui com o Harvey, eu vou trazer para vocês a Crosby,
Então, a Crosby, diferente do Harvey, ela não vende uma ferramenta para advogados. Ela vende os contratos prontos para quem contrataria os advogados. Então, a Crosby compete com os escritórios de advocacia, né? Então, eles vendem os contratos prontos para o cliente e eles usam IA para fazer esse serviço melhor e mais rápido. Naturalmente, eles têm, né, advogados ali supervisionando e trabalhando junto com as IAs, mas o serviço é majoritariamente feito pelas IAs. E aí, nesse caso, quem compra, como eu disse, é o cliente final e não o advogado. Então, são dois negócios bem diferentes. Eu acho que isso mostra bem o contraste entre você vender a ferramenta e você vender a solução. Uma coisa que a Sequoia fala aqui nesse artigo e que eu acho que faz muito sentido é que o melhor lugar para você começar esse tipo de negócio, né, onde você vende o serviço pronto ao invés de você vender a ferramenta, é você começar pelos serviços que são naturalmente terceirizados. Porque quando você pega um serviço que já é terceirizado, isso diz pra gente 3 coisas. A primeira coisa é que as empresas aceitam que aquele serviço pode ser terceirizado. Ela já colocou na cabeça dela que aquilo outra pessoa pode fazer sem problemas. O segundo ponto é que já tem uma linha no orçamento dedicada para pagar esse fornecedor. Então você não vai ter que fazer o seu cliente criar uma verba que não existe. E o terceiro ponto é que o comprador, ele já está comprando o resultado. Então ele não tá nem aí se você não tem uma ferramenta, se você não vai entregar uma ferramenta para ele. Porque tudo que ele quer é que você resolva o problema e que você entregue o serviço pronto. Então, sempre que a gente vê um serviço que ele já é terceirizado, são bem grandes as chances de que as empresas topariam pagar por aquele serviço comprando o serviço pronto, ao invés de esperar que você venda para elas uma ferramenta. E aí tem algumas indústrias, né, algumas categorias que se encaixam nesses 3 pontos que eu falei para vocês. A primeira que eu vou trazer aqui são as corretoras de seguros. Eu acho que é uma indústria que está pedindo para ser revolucionada. Acho que faz muito tempo que essa indústria não sofre uma chacoalhada. É um setor que é um pouco chato aqui no Brasil, porque tem muita regulamentação, mas, ao mesmo tempo, é um serviço que é 100% terceirizado. Eu nunca vi, pelo menos, uma empresa que tem um time de corretagem de seguro dentro de casa, né? Isso geralmente não existe. Ele já é terceirizado e eu acho que ele está pedindo para chegar alguém que está a fim de revolucionar esse setor, trazer tecnologia e entregar um serviço muito melhor do que a média. A última vez que eu comprei um seguro, cara, é muito básico, assim, tipo, não era uma empresa pequena. Eu, se eu não me engano, estava contratando o serviço do meu carro, serviços de saúde, eu já não sei mais. Mas assim, gente, eu juro por Deus, eles me pediram para passar os meus dados no e-mail, né, no corpo do e-mail. Não tinha nenhum Google Forms. Gente, pelo amor de Deus. O pessoal tá pedindo. O segundo setor que eu vou trazer aqui para vocês é o setor de contabilidade. Eu, sinceramente, eu não posso dizer que eu tenho uma experiência ruim com esse setor. Eu tenho uma contadora maravilhosa chamada Andrea. Então, Deia, se você estiver vendo esse vídeo, um beijo pra você, eu te adoro. Não é porque eu sou mal atendida, mas é porque é um setor que, naturalmente, as empresas já estão acostumadas a terceirizar. Então, assim, certamente é uma categoria muito suscetível a esse tipo de inovação. Empresa pequena, eu, se eu não me engano, estava contratando o serviço do meu carro, serviços de saúde, eu já não sei mais. Mas assim, gente, eu juro por Deus, eles me pediram para passar os meus dados no e-mail, né, no corpo do e-mail. Não tinha nenhum Google Forms. Gente, pelo amor de Deus. O pessoal tá pedindo. O segundo setor que eu vou trazer aqui para vocês é o setor de contabilidade. Eu, sinceramente, eu não posso dizer que eu tenho uma experiência ruim com esse setor. Eu tenho uma contadora maravilhosa chamada Andrea. Então, Deia, se você estiver vendo esse vídeo, um beijo pra você, eu te adoro. Não é porque eu sou mal atendida, mas é porque é um setor que, naturalmente, as empresas já estão acostumadas a terceirizar. Então, assim, certamente é uma categoria muito suscetível a esse tipo de inovação. Terceira categoria que eu vou trazer aqui para vocês é a categoria de advogados. Novamente, mais um serviço que é muito comum as empresas terceirizarem. Inclusive aqui no Brasil, eu não sei se vocês sabiam, mas onde mais se usa IA no Brasil é no setor de advocacia. Então já é um setor que é muito avançado, que justamente por ser terceirizado e por eu saber que tem uma adoção super alta, né, de IA, eu acho que é um serviço aí bem quente também para trazer esse tipo de inovação. A quarta categoria que eu quero trazer aqui para vocês é a categoria de consultorias. Esse é um negócio que está sendo amassado pela IA no geral. Claro que não são todas as consultorias, mas consultorias que são mais comoditizadas é muito difícil se sustentar com IA, porque hoje você consegue com o ChatGPT, com o Claude, produzir relatórios muito onde mais se usa IA no nível a esse tipo de inovação.
Terceira categoria que eu vou trazer aqui para vocês é a categoria de advogados. Novamente, mais um serviço que é muito, muito comum as empresas terceirizarem. Inclusive aqui no Brasil, eu não sei se vocês sabiam, mas onde mais se usa IA no Brasil é no setor de advocacia, então já é um setor que é muito avançado, que justamente por ser terceirizado e por eu saber que tem uma adoção super alta, né, de IA, eu acho que é um serviço aí bem quente também para trazer esse tipo de inovação. A quarta categoria que eu quero trazer aqui para vocês é a categoria de consultorias. Esse é um negócio que está sendo amassado pela IA no geral. Claro que não são todas as consultorias, mas consultorias que são mais comoditizadas é muito difícil se sustentar com IA, porque hoje você consegue com o ChatGPT, com o Claude, produzir relatórios muito, muito bons, análises muito, muito boas, rápido, pagando pouco, sem você ter que colocar um consultor no meio. Então, para onde eu acho que esse setor vai, é você, óbvio, entregar algo que a pessoa não consiga fazer através do ChatGPT, né? E você colocar uma camada de IA onde você consiga fazer essa análise e fazer todo esse trabalho de uma forma muito mais ágil do que a maioria das consultorias fazem hoje. Então, esse é mais uma categoria que eu quero trazer para vocês. Quinta categoria são as agências de publicidade. Por acaso, esse é um setor que eu tenho bastante experiência, né? Que é justamente de onde eu vim. E eu acho que também a gente pode até enquadrar isso de uma certa forma como uma consultoria aplicada à publicidade, mas o que eu tô trazendo aqui é que, novamente, é uma categoria e é um serviço que as empresas estão bem acostumadas a terceirizar. Nem todas as empresas terceirizam, né? Marketing, mas muitas empresas fazem isso. Então, por ser um serviço onde a gente tem muita ferramenta hoje, a gente tem ferramenta para gerar imagem, tem MCP da Meta para fazer ads, tem o Claude, tem tudo. Então, eu acho que é um serviço muito que tem muita IA já pronta para fazer esse tipo de serviço e que é um serviço que é muito comum a gente terceirizar. Então, por esses dois fatores, eu também colocaria isso na lista como uma das grandes categorias aí que são boas oportunidades para esse tipo de inovação. E, por último, mas não menos importante, eu quero trazer a categoria de empresas de recrutamento e seleção, também são uma espécie de consultoria, né? Mas assim como as outras, é um serviço que as empresas estão acostumadas a terceirizar. Então, até empresas que têm time de recrutamento interno geralmente trabalham em parceria com uma consultoria de recrutamento e seleção. Inclusive, eu sou casada com o dono de uma empresa que presta esse tipo de serviço, então eu conheço bem esse mercado. E de fato, é uma categoria que está super bem posicionada para vir com esse tipo de inovação. E certamente tem vários outros tipos de empresas e serviços que se encaixam aqui. Inclusive, se você lembrar de algum outro tipo de serviço que as empresas estão acostumadas a terceirizar e que são super suscetíveis a você usar IA para melhorar aquele serviço, por favor, comenta aqui embaixo que talvez eu tenha esquecido de alguma coisa importante. E eu acho que o que a gente pode extrair aqui é que as melhores oportunidades são aquelas atividades que precisam de mais inteligência do que julgamento. Então, pensa assim, escrever código é inteligência. Agora, decidir o que você vai construir, isso é julgamento. Tudo que você precisa de inteligência, ele é muito mais fácil de você usar IA para fazer. Quando entra julgamento no meio, eu não vou dizer que é impossível você usar IA para fazer, porque você pode sim ensinar e treinar uma IA para você conseguir ter essa camada de julgamento que você teria que fazer se não fosse ela, mas é muito mais fácil você pegar os serviços que dependem mais de inteligência do que julgamento para você aplicar esse tipo de inovação. Então, quanto mais inteligência um trabalho precisa, maiores são as chances desse trabalho poder se tornar essa coisa de Service as Software, que é o que a Sequoia está chamando nesse artigo que eu mostrei para vocês. E essa é exatamente a tese da Epic Labs. Então, quando eu li esse artigo, eu entendi o que os meus clientes eles estavam tentando me dizer há meses, né? Então eles falavam, faz pra mim e tal, eu achei super legal o Epic, mas pô, faz pra mim. Essa pessoa, basicamente, o que ela tava tentando me falar é, Débora, eu achei maravilhoso o Epic, mas eu não quero usar o Epic. Eu não tenho interesse, eu não tenho tempo, eu não tenho conhecimento técnico, sei lá. Eu não quero usar o Epic, mas se você me entregar o negócio pronto, eu super topo. É basicamente isso que as pessoas estavam tentando me dizer. Então, eu tinha uma demanda de serviço batendo na minha porta, só que eu tava empurrando pra eles a minha ferramenta, porque eu não queria fazer serviço. Basicamente, é isso que tava acontecendo. E aí, foi essa virada que eu tive no Epic Labs, né? Porque a gente não tá vendendo licença, a gente não tá vendendo acesso à plataforma, não tá vendendo treinamento de ferramenta. A gente usa o Epic como motor da nossa fábrica de software autônoma e a gente vende o que sai dessa fábrica, que é o sistema pronto. Então, a empresa média brasileira, ela não quer adotar IA, ela quer o follow-up de vendas feito, ela quer a proposta emitida, ela quer o financeiro conciliado, ela quer comprar o resultado pronto.
É isso. O Epic Labs é uma fábrica de software autônoma. Você chega com um projeto que você tem em mente, com alguma ideia, com algum sistema que você queira desenvolver, uma atividade que você queira automatizar com IA, e a gente entrega o projeto pronto e funcionando. Você não vai precisar contratar desenvolvedor, você não vai precisar aprender a usar uma ferramenta nova, e você também não vai precisar ficar 6 meses esperando para ver alguma coisa pronta, porque a gente entrega os projetos em 30 dias. E para você ficar tranquilo com relação à qualidade dos projetos que a gente faz, 100% deles são feitos por engenheiros profissionais. Todos eles saem com garantia de 30 dias. Então, se você tem algum projeto na sua cabeça para implementar IA no seu negócio e quer que a gente faça isso para você, procura o link do Epic Labs aqui na descrição do vídeo ou escaneia esse QR Code para você falar com a gente. Curiosamente, esse projeto do Epic Labs, ele tá sendo muito parecido com a outra empresa que eu tive. Eu só não sabia que tinha esse nome de Service as Software. Então, a minha primeira empresa, né, acho que muitos de vocês não sabem, mas eu tive uma empresa chamada Xiligan, e essa empresa começou como uma empresa de serviço. Então, na prática, eu era uma produtora e eu fazia produção de criativos para grandes marcas. E aí, ao invés de escalar contratando um monte de designer, um monte de filmmaker, eu basicamente automatizei o trabalho que esse time fazia. E aí eu continuava tendo alguns filmmakers e alguns designers, só que um cara desse produzia, por exemplo, tipo 2.000 vídeos por mês. Então, a gente pra fora, né, a gente continuava vendendo serviço, mas por dentro a gente tinha uma ferramenta que a gente utilizava para entregar esse serviço que a gente vendia. E essa foi meio que a tese da Sequoia, com a diferença que na época não tinha IA, então eu tinha um time de 15 desenvolvedores que trabalhavam comigo e criaram essa tecnologia e mantinham essa tecnologia para que eu pudesse trabalhar dessa forma. E eu vendi essa empresa para uma empresa americana chamada Vidmob, que é uma empresa que pertence ao grupo da Adobe. Então essa é a minha história. Inclusive, eu falo um pouco aqui no YouTube que eu detesto ficar falando essas coisas quando não tem um contexto, porque muitas vezes soa apenas... que assim, às vezes no contexto errado pode soar como, sei lá, como arrogância, não sei, eu tenho medo às vezes de que soe dessa forma, mas só pra vocês saberem que eu trabalho com tecnologia já tem bastante tempo e que muitas das experiências que eu compartilho aqui com vocês e muitas das dores que eu vivi, né, empreendendo e tal, veio dessa primeira empresa e não do Epic, né, o Epic ainda é muito recente, o Epic tem, menos de um ano que eu lancei ele. E a Chili foi uma empresa que eu toquei durante 8 anos. Então eu aprendi muito, muito, muito. E foi a Chili que mudou minha vida. E sem a Chili, certamente, eu não estaria aqui falando pra vocês, porque eu aprendi muito, muito, muito nessa primeira empresa que eu montei. E a Epic Labs, ela traz muitos desses aprendizados, porque não deixa de ser uma empresa de serviço que eu tô trazendo tecnologia para automatizar ali o processo, para trazer mais eficiência pro meu negócio. Mas estou fazendo isso numa época onde é muito mais fácil eu fazer isso. Eu não preciso ter um time de 150 engenheiros para começar essa empresa. E para os nossos clientes isso também é interessante, porque antigamente tinham muitas coisas que eram simplesmente impossíveis o nosso cliente fazer e que o cliente nem consideraria fazer sabendo que era impossível. Mas hoje tem muitas coisas que se tornam possíveis de fazer justamente por causa da IA. Bom, então resumindo, né? Por que as pessoas estão fugindo um pouco dos negócios de SaaS e estão entrando nesse mundo de serviços que até pouco tempo atrás ninguém queria fazer? Justamente porque os negócios de SaaS, eles são frágeis num contexto de IA. Eles são muito, muito ameaçados pelos modelos e quando você aposta todas as suas fichas em SaaS, você corre um risco grande de vir uma atualização do Claude, do ChatGPT e matar o seu negócio. Agora, quando você cria um serviço que se beneficia da evolução dos modelos, então você fica à prova da evolução deles, porque toda evolução desse modelo é, na verdade, um ganho de eficiência para o seu negócio. Então essa é justamente a tese da Sequoia que eu mostrei aqui para vocês, e é justamente por isso que eu decidi começar um negócio de serviços que seria altamente improvável de eu querer fazer um negócio desse 5 anos atrás. Então, só para vocês saberem, eu pretendo sim manter o meu SaaS rodando normalmente. O que eu quis dizer nesse vídeo é que é muito, muito difícil você criar um SaaS que sobreviva a todas as eras das IAs, porque a natureza do SaaS é frágil nesse novo contexto de IA que a gente está vivendo. Então, é importante a gente ter justamente uma estratégia para mitigar esses riscos que a IA traz para o negócio. Então, essa é justamente a tese Service as Software da Sequoia. E esse é o fim de mais um vídeo no meu canal. E para não perder o hábito, se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o seu like aqui embaixo para eu saber se você gostou. Aproveita e comenta aqui o que você achou desse vídeo. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, para de perder tempo e se inscreve no meu canal. Que assim você fica sabendo dos meus próximos vídeos, tá? Então, mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima. Fui!
Bom, esse vídeo aqui é um vídeo que eu não pensei que eu ia trazer no canal tão cedo, né? É um curso completo, de graça, mostrando exatamente como que o meu time cria um vídeo pra canal Dark, do zero. E eu tô só fazendo isso por causa de um comentário meio que é tráfico e de um monte de gente dizendo que eu não tinha coragem. Então presta atenção, porque o que vem agora normalmente custa caro por aí. Vamos lá. Fala galera, Trunks, Peter aqui. Bom, deixa eu te explicar de onde que nasceu esse vídeo que vocês estão vendo aqui agora, né? No meu último vídeo sobre canais Dark, apareceu um comentário que dizia mais ou menos assim, né? Seria interessante o Peter mostrar um canal Dark sendo criado até a monetização. E esse comentário pegou, várias pessoas comentaram em cima. Teve gente animada e teve gente, como sempre tem na internet, jogando pedra. Teve gente lá bem agressiva. Apareceu gente dizendo que eu não tenho coragem de fazer isso, que eu nem sei fazer, que na verdade tem outras pessoas fazendo tudo por mim. E sabe de uma coisa, que em parte é verdade isso. Eu tenho sim um time que faz isso pra mim. Você acha que sou eu que edito os meus vídeos? Você acha que sou eu que crio os meus vídeos? Eu gravo os vídeos, ok? Mas é exatamente o time que faz a parte técnica que eu trouxe aqui pra dentro desse vídeo hoje. Eu vou ficar com uma parte, a parte técnica foi com o Marcel. Eu sempre deixei claro pra vocês que esse canal aqui nunca teve a proposta de dar treinamento completo. Mas dessa vez eu resolvi abrir o jogo. Mas lógico, não tem como ser um treinamento completo que a gente faz, que a gente ministra. Porque pensa, um treinamento que eu faço, por exemplo, geralmente é 30, 40 aulas. Cada aula, 30 minutos. A gente tá falando de um treinamento de 30 horas, de 40 horas. Como que eu vou colocar um treinamento desse aqui? Então não adianta a galera achar que, ele não bota porque ele não quer, ele não bota porque ele não tem coragem. Não é isso, cara. Primeiro que a gente tem uma empresa, a gente vive de vender informação. Isso faz parte. É como você reclamar que um professor de faculdade não ensina de graça pra você. Então a gente tem que entender onde que a gente tá se posicionando aqui, ok? Eu dou conteúdo de graça aqui há 6 anos, acabei de completar 6 anos dando conteúdo de graça, passando pra vocês coisas que eu realmente aprendi e quero que vocês usem no trabalho de vocês, no dia a dia de vocês, coisas que funcionam. Alguns vídeos são patrocinados, são de parceiros, outros são simplesmente conteúdo que eu quero entregar pra vocês, como esse aqui. Mas esse conteúdo é um cursão completo de 40 horas. Vocês acham que esse vídeo tem 40 horas? Não dá pra fazer um vídeo de 40 horas. Mas sim, eu vou dar agora um curso completo pra vocês, o básico da criação de vídeo Dark. O que eu não vou perder tempo aqui com vocês é coisa básica, do tipo criação de canal, ou como aplicar para um programa de parceria do YouTube. Porque no comentário tava, eu queria ver o PT fazendo um canal Dark até ele ser monetizado. Se você sabe criar um canal, só basta você aprender a fazer o seu vídeo Dark. E aí sim, faz um vídeo Dark atrás do outro, e o dia que bater as metas de monetização, você aplica para monetização. Acho que isso qualquer tutorial de 5 minutos resolve, né? Então aqui o foco é a criação do vídeo Dark em si. Mas eu já adianto uma coisa porque é importante. Criar o vídeo sozinho não vai garantir monetização nenhuma. Sou honesto com vocês, ok? Não existe isso. Para um canal Dark realmente decolar, tem estratégia desde a escolha do tema, da thumb, do título, até pesquisa dos outliers do nicho que você escolheu. Tem que pesquisar tudo, cara. Porque senão, meu irmão, a coisa mais fácil que tem é gente criando canal Dark. Só que eles criam errado, por isso que não monetizam. Só que se você fizer certo, você monetiza. E disso aqui eu vou falar mais no final desse vídeo. Então, segura essa curiosidade. Antes de continuar, faz uma coisa rápida aqui. Se você tá nesse vídeo, é porque você quer um canal que realmente cresça. E não mais um canal parado. Então, deixa o like, se inscreve agora, porque a galera que tá inscrita aqui é justamente a galera que tá saindo na frente, enquanto a maioria continua perdida. E joga nos comentários aqui qual nicho você tá pensando em atacar. Eu leio, isso ajuda demais a entender o que o pessoal quer ver aqui no canal. Beleza, então vamos pro começo de tudo. E o começo de tudo no canal Dark não é edição. Muita gente erra exatamente aqui. A pessoa abre um programa de edição antes de decidir direito o que vai falar e para quem vai falar. Isso é um erro. Começo de tudo é a escolha do nicho, né? Isso eu posso falar. É a decisão mais importante que você vai tomar. E é a que mais a gente toma no chute. Isso é uma coisa que eu posso falar, eu falo com autoridade, porque todos os canais que a gente tem, foi eu que decidi o nicho, ok? A parte técnica, não. A parte técnica fica com o pessoal, né? Mas a escolha dos nichos, as instruções de como fazer as estratégias, passa por mim. Primeiro, esquece a ideia de escolher nicho só porque ele paga bem. Vou escolher um nicho que paga bem. Esquece essa ideia um pouquinho. Existe sim diferença grande de RPM entre os nichos, ou seja, tem nichos que pagam bem mais que outros nichos. Finanças e investimentos ficam lá em cima, né? Batendo algo entre 9 e 21 dólares por 1000 visualizações. Enquanto a educação gira em torno ali de 9 a 14 dólares. E os vídeos de crimes reais ficam lá entre 8 e 12 dólares. Eu tô falando de idioma inglês. Por isso você se assustou quando eu falei esse RPM alto, ok? No Brasil paga menos. Porra, tu vai fazer canal Dark, vai fazer canal Dark em português? Abre a mente, né, cara? Faz logo em inglês. Já, por exemplo, nicho de relaxamento, som pra dormir, motivação, costuma pagar menos por view. Só que compensa no volume, que as pessoas procuram mais. Mas se liga numa coisa, não adianta você escolher finanças se você não consegue produzir conteúdo de finanças com consistência. RPM alto no nicho que você não dá conta é dinheiro que você nunca vai ver, percebe? Tem que ter um equilíbrio no que você gosta de produzir. A pergunta certa não é qual nicho paga mais, é em qual nicho a demanda é maior que a oferta. E esse
é a grande sacada. Porque o nicho bom de verdade não é aquele que tem pouca gente postando. É aquele que tem muita gente procurando e pouca gente entregando conteúdo bom. Quando esse desequilíbrio existe, o YouTube tem motivo para empurrar teu vídeo. Porque tem público pedindo e faltando quem entregue. E para medir, você não precisa de ferramenta paga nenhuma, ok? Lógico, tem ferramentas pagas boas para isso. Mas dá para você fazer com duas coisas que estão na sua frente agora. A primeira é o Google Trends. Se a gente abre o Google Trends, deixa a busca padrão, né? Que é aquela busca do Google. Mas tem um filtro lá que troca para pesquisa do YouTube. Então quando você muda para esse filtro, o gráfico que aparece é o interesse real das pessoas dentro do YouTube e não na internet geral, ok? Se a curva está subindo nos últimos 12 meses, é sinal forte de demanda crescendo. No último mês, de um mês para cá, pesquisa no Google, aqui que tá a sacada. Você não quer pesquisa no Google, você quer pesquisa no YouTube. Tá, agora você não vai chegar e colocar aqui finanças, porque é pesquisa por palavra-chave. Então, peraí, Peter, se a gente está procurando nicho, como é que a gente vai procurar pelo nome do nicho? Porque você vai procurar pelo tema, pelos assuntos. Vamos imaginar que eu esteja procurando, por exemplo, eu quero fazer um nicho de cultura pop. Qual o tema que eu gostaria de falar agora? The Boys. The Boys, tá? Vamos ver aqui, ó. Bom, tem pesquisa forte sobre The Boys, ok? Assim que funciona, tá vendo? Esse número aqui do lado, 100, que vocês estão vendo, é o máximo que tem. Não significa quantidade, é uma pontuação que tem pra busca, tá? Por exemplo, aqui, ó, a busca tá em 26. Todas as buscas estão altas. Quer ver? Vamos fazer uma comparação, por exemplo, com um outro tema, que não tem nada a ver com The Boys. Vamos pensar, por exemplo, bolo de chocolate. Imagina que você queira fazer um canal dark sobre receitas, ok? Aí vem meio. Repara só. The Boys tem muito mais busca, né? Vamos tirar bolo de chocolate, vamos comparar, por exemplo, com Invencível. Também tá mais embaixo. The Boys simplesmente, The Boys tá top. Então assim, tem busca, ok? Tem muita busca por essa palavra aqui. Se for aqui embaixo, inclusive, tem até interesse na pesquisa, tá vendo? Ou seja, as pessoas estão realmente procurando muita coisa aqui sobre The Boys. Inclusive, isso também tem dentro da Play Square, já deixei até aberto aqui a tela para vocês verem. Também procurei aqui dentro da Play Square, no Trend Scanner, pelo termo de busca The Boys, e ele mostra aqui embaixo, ó, a pontuação, consultas em alta, tá vendo? The Boys React, tá? Todo mundo procurou. Então, tem gente procurando, né? É um tema forte. Agora, a gente tem que ir no YouTube e ver se tem muita gente fazendo vídeo sobre isso. Eu já até adianto, lógico que tem, né? Sobre The Boys React, por exemplo. O pessoal tá procurando muito, né? Mas, vamos lá, tá vendo? Então a gente vê que tem canal fazendo. Mas não são canais, por enquanto eu não tô vendo muitas visualizações. Aqui em inglês, não, né? Se eu for fazer um canal dark em português, isso aqui não estaria competindo comigo. Mas canal dark, é o que eu falei, você pode fazer em inglês, que eu acho que é até melhor. Por enquanto achei um canal com bastante visualização aqui fazendo react de The Boys, né? Tá vendo? Outro aqui, tá vendo? Outro bacana aqui também. Mais um aqui também. Agora, vou te mostrar uma coisa bacana também. Vamos ver agora canal dark sobre The Boys. Vamos procurar aqui a palavra The Boys e vamos fazer isso aqui, repara só. E vamos tocar aqui do lado em filtros, ok? Agora, a gente vai ver aqui, ó. Vamos tocar aqui, ó. Com mais de 20 minutos. Quero que liste todos os vídeos com mais de 20 minutos. Eu quero só vídeos, quero que me liste somente vídeos. Data do upload, vou colocar essa semana. Eu posso já garantir pra vocês que os resultados que a gente vai ver aqui, muitos desses resultados são apenas canais dark, ok? Ó, apareceu o meu canal aqui. Ó, apareceu já um canal dark aqui pra mim, tá vendo? Eu vou deixando rolando, eu já percebo. É canal dark também. Aqui, tá vendo? Compilado de coisas. Esses 3 filtros que eu coloquei ali vão selecionar basicamente vários vídeos dark aqui pra vocês verem se tem demanda sobre o vídeo que sobre o tema que você está querendo abordar no seu canal. A gente faz muito isso quando vai escolher um novo canal dark. A gente vê se tem demanda. Por exemplo, em vez de The Boys, ó, Surviving Cold Temperatures, sobrevivendo em temperaturas curtas. De novo, ó, vídeos, tá? Com mais de 20 minutos. E eu quero, ó, postado essa semana. Ó, isso aqui, de prima, eu já sei que isso aqui é um vídeo dark. Tá vendo? Ó, pode ver, ó, tudo dark. Isso aqui tudo é imagem dark. Ou seja, demanda tem. Se o pessoal tá fazendo esses vídeos, tem demanda, né? Ó, outro dark aqui. Esse aqui, deixa eu ver se é dark. É dark, também é dark, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que você descobriu um tema quente lá no Google Trends, né? Vamos tentar unir agora isso com a demanda do próprio YouTube. Como é que a gente sabe que esse tema tem uma demanda boa? Tem um lugar para você se encaixar ali. Por exemplo, vamos imaginar que você escolheu, você viu que o tema The Boys tá legal. Bom, antes de rolar a página aqui, o primeiro vídeo tem 8.100.000 views. Só que é um vídeo de trailer, então não compara. Que mais? Aí entra outro, aqui um anúncio, ok? Aqui entra um de 338 mil, aqui entra o meu também de 300 e poucos mil. Então tem muita concorrência. Esse tema é um tema difícil de você entrar. Para você entrar para falar desse tipo de tema. Lógico que tem outros temas para falar dentro da cultura pop, mas estou dizendo que esse primeiro tema dentro do nicho que você quer vai ser complicado para você fazer. Então você pode começar, acho que de uma maneira mais fácil. Vamos imaginar que você viu que, de repente, Surviving
cold temperatures é uma coisa legal, né? Então você bota aqui, ó. Aqui, surviving the wild. Vamos imaginar que você escolheu surviving sobrevivendo na selva, no selvagem. Só que você percebe que a própria barra do YouTube já me mostrou que tem gente procurando isso. A própria barra do YouTube completou pra mim, porque é uma barra de autocomplete. Então tem gente que já tá procurando surviving in the wild. Surviving the game. Então tem vários temas aqui bacanas pra você procurar. Sobrevivendo no wild. Pronto. Vamos colocar os filtros aqui que eu te falei. Os meus primeiros vídeos, tá? Agora sim, o primeiro, 7 mil views. O segundo, 514 views. Depois, 76 mil views. Na minha visão, tem espaço pra você entrar aqui, fazendo um canal dark só sobre isso, sobrevivendo na selva, sobrevivendo em locais selvagens. Por quê? Porque os primeiros 2 vídeos são vídeos com poucas visualizações e o terceiro já sim. O terceiro é uma visualização legal, mas 43 mil views. Também não é tanta coisa assim. Para canal Dark no idioma inglês, é um bom RPM. Vai ganhar bastante, ok? Mas tá aí. Você tem que fazer esse tipo de pesquisa, tem que ver se você consegue se encaixar dentro desse conteúdo que você está escolhendo. Então quando você vê que os primeiros vídeos ali são canais fracos, vídeos antigos, né, ou com pouca view, você achou uma brecha. É demanda existindo e oferta boa faltando. E para você não ficar travado, eu vou te dar uma dica excepcional. Pesquisa os outliers. O que é outlier, Peter? Outlier é aquele vídeo que estourou muito acima da média do próprio canal, do canal que você está visualizando. Pode ser de qualquer canal, pode ser canal grande ou canal pequeno. Antes de gravar qualquer coisa, escolhe 3 a 5 canais de referência no seu nicho e vai atrás dos vídeos que bombaram daquele nicho. Não precisa ser canal grande. Aliás, eu até indico que não seja canal grande, é melhor canal pequeno. Estudar os vídeos que performaram de 3 a 10 vezes acima da média de um canal mostra exatamente quais temas e quais formatos ressoam com aquele público. E por que eu tô dizendo que canal pequeno é melhor? Porque canal grande já tem muita audiência, então lógico que ele vai ter bastante visualização. Agora, canal pequeno que tá ali, 10 mil views, 5 mil views, 7 mil views, de repente, 100 mil views, 200 mil views, opa, esse vídeo performou muito bem. Esse é um outlier, entende? Então você vai estudar o conteúdo que já tá validado. Pegou ali, viu um outlier, pô, pegou o timing certinho, produz rápido. E ó, você não tá copiando, você tá entendendo o padrão do que funciona antes de gastar tempo produzindo. Porque demanda tempo pra você produzir vídeo dark, ok? Partir pro abraço, vai dar super certo pra você. Por exemplo, vamos entrar nesse canal aqui, que eu falei que é canal dark, tá? Olha junto comigo agora pra quantidade de visualização desse canal, de cada vídeo que ele tem. 7 mil views, 9 mil views, 9 mil views, 238 mil views, pronto. Já achei um outlier, percebe? Esse vídeo aqui deu bom. O que você vai fazer? Vai copiar o título? Não precisa copiar o título. Vê exatamente o que o cara fez aqui. Estuda o conteúdo do vídeo, estuda a estrutura desse roteiro, o gancho, as imagens que ele usou, os sons que ele usou. Estuda isso. Isso funcionou. Agora, lógico, esse vídeo tem 2 semanas. O timing já passou. Pode ser que tenha passado pra você também fazer esse tipo de vídeo, né? E assim que a gente encontra um vídeo outlier. Mas olha, dentro aqui da Play Squad, vamos voltar aqui na Play Squad, tem isso aqui, ó. Monitor Outlier. Aqui dentro você pode adicionar canais do seu nicho, pode adicionar até 5 canais e pedir para ele analisar os outliers para você. Inclusive, ele pode até mandar para você notificação de quando surgiu um outlier. Bateu um outlier nesse canal, você recebe instantaneamente uma notificação para você não perder o time. Isso é bom demais, né? Como aqui embaixo, ó. Bom, esse canal, por acaso, tem poucos outliers, tá vendo? Ó? Mas é bom, filtrou para você. Pra você não ficar perdido lá em 500 vídeos, ele já disse para você quais vídeos estão performando legal, tá vendo? Dá até uma pontuação, ó. 77 é um vídeo outlier, 85 é um vídeo que quebrou a barreira, né? Vamos adicionar aqui, por exemplo, Nerd de Negócios, tá? O meu próprio canal aqui, ó. Nerd de Negócios. Pronto, ele já colocou um aqui, ó, como funciona a lavagem de dinheiro. Esse vídeo deu super bom. Ele já coloca pra gente os vídeos que deu super bom, né? E ele aqui coloca, ó, 88, deu um breakout. Esse aqui estourou, foi sucesso total. Tem vídeo, inclusive, que deu mais visualização que esse aqui. Só que como tá mais atrasado, mais pra trás, ele não coloca no topo. Então ele realmente dá uma pontuação pra você. Isso é bom, porque a gente já pega um conteúdo validado. Aí o que você faz? Você pega esse texto daqui, esse título daqui, você pega esse título daqui, joga no ChatGPT e pede pro ChatGPT: me dê variações do título, como funciona a lavagem de dinheiro, porque eu quero fazer um vídeo pro YouTube com ângulos diferentes, com títulos com mais emoção. É pra trazer o clique. O ChatGPT vai te dar vários títulos diferentes. Dali você pega aquele roteiro, joga para uma Eleven Labs ou para uma Play Squad e pede para narrar para você com uma voz natural. E aí sim você começa a fazer a edição do vídeo, começa a criar as imagens. É assim que funciona. Você tá pegando um tema validado, você não fica patinando para perder oportunidade, entende? Para perder tempo. E ainda dentro da escolha de nicho, aqui tem um detalhe de 2026 que você não pode ignorar de jeito nenhum. O YouTube mudou a política. O que antes era chamado de conteúdo repetitivo, agora é tratado como conteúdo não autêntico, né? Conteúdo inautêntico. E canais que publicam conteúdo produzido em massa ou sem originalidade genuína não vão qualificar para monetização. Presta muita atenção nessa dica. Então, na prática, canal Dark, que é só voz robótica em cima de imagem genérica, no esquema de fábrica, um vídeo atrás do outro, sabe? Copiando tudo igual.
tá perdendo monetização, vai ser desmonetizado. É AI Slop que a gente chama. No começo de 2026 aconteceu a maior leva de remoções de canais de IA da história do YouTube, ok? Só que a plataforma deixou claro que não baniu o canal sem rosto nem o uso de IA. E que o alvo é só o conteúdo de baixo esforço produzido em massa, né? Sem envolvimento humano de verdade. Então assim, na hora de você escolher o nicho, já escolhe um que permita que você adicione opinião, ângulo próprio, curadoria. Isso aqui não é detalhe, é o que mantém um canal monetizado. Não dá mole com isso. Editor, mostra na tela a política de conteúdo não autêntico do YouTube. E último ponto, antes de eu passar a palavra, ok? Nicho satura. O que tá com pouca concorrência hoje pode estar lotado no fim do ano. Isso acontece, é normal. Por isso que a regra é validar antes de produzir e não se apaixonar por um nicho só porque a ideia é bonita. Esquece isso, cara. Canal Dark é produção atrás de produção, cara. É você perceber, não tá funcionando mais? Cancela, passa para outro, entende? Olha o dado, olha a demanda, né? Olha os outliers e aí sim você decide. Não vai criar canal com nicho que você acha que vai dar bom, percebe? A escolha de nicho para canal Dark é diferente de canal que aparece, canal apresentado. Presta muita atenção nisso. Beleza, a base estratégica tá montada, né? A parte básica tá montada. Você já entendeu como pensar a escolha do nicho do jeito certo. Agora chegou a hora da parte prática de verdade, a mão na massa da criação e da edição do vídeo. E para isso eu vou chamar quem comanda isso aqui no nosso time, ok? Quem faz todos os dias aqui com a gente. Top demais, né, galera? Valeu, Marcel. Agora você já viu o vídeo sendo montado do começo ao fim. Só que eu preciso ser honesto com você, né? E é exatamente a parte que eu prometi no começo desse vídeo. Você provavelmente já abriu o YouTube e viu um canal do mesmo nicho que o seu, com conteúdo mais simples, edição mais fraca, postando menos que você e mesmo assim com 10 vezes mais inscritos. Você deve ter visto isso, né? Aí você ficou lá, né, olhando pra tela com aquela sensação estranha de que tem alguma coisa errada, algo que você deve estar fazendo fundamentalmente diferente dessa pessoa, sem nem saber o que. Tipo, o que eu tô fazendo diferente desse cara? Por que ele tá com os números tão melhores que eu, se os vídeos dele estão mais simples que o meu? É uma sensação bem específica, né? Por quê? Porque você sabe que não é falta de esforço, não é isso. Você já postou mais, já trocou thumbnail, já comprou microfone, já mudou de nicho, já assistiu tutorial em cima de tutorial, um atrás do outro, e o canal continua exatamente no mesmo lugar. Você tá continuando a produzir vídeos dark, bacana demais, mas não sai da mesma quantidade de visualização. O que quase ninguém sabe é que o YouTube mudou a forma de distribuir as views. Mudou agora, há pouco tempo, 2026. E os canais grandes já estão usando isso. O algoritmo de hoje olha para outros pontos do vídeo na hora de decidir se ele viraliza ou não. Ele mede 3 comportamentos específicos nos primeiros 2 minutos depois que o vídeo sobe. Se esses comportamentos não aparecem logo nos primeiros segundos, ele simplesmente para de entregar. Na prática, o vídeo morreu na mesma hora que ele subiu. Simples assim. Agora, os canais grandes descobriram quais são esses 3 comportamentos. Por quê? Porque eles têm equipe dedicada analisando dado em escala. Então os caras descobriram isso porque tem muita gente analisando. E é por isso que o canal bom fica travado por anos, enquanto o canal mais ou menos, que por acidente acerta esses comportamentos, explode do nada. Você deve ter visto canais que explodiram do nada, porque eles acertaram isso aleatoriamente, sem querer. Eu achei esse padrão testando em mais de 40 canais diferentes. E a gente tem muito mais que 40 canais. Alguns sem rosto, alguns sem nicho definido, alguns que eu praticamente tinha abandonado. E ó, quando eu calibrei esses 3 comportamentos em todos eles, o algoritmo começou a distribuir de um jeito completamente desproporcional ao esforço que eu colocava. É só você ver os meus canais apresentados. Esse canal aqui mesmo, eu tinha muito menos visualização por vídeo do que eu tenho agora, ok? Foi absurda a mudança. Foi daí que nasceu o Fórmula YouTube. Lá eu mostro exatamente como calibrar esses 3 comportamentos em qualquer canal. Como escolher tema onde o algoritmo já quer distribuir antes mesmo de você postar. E como fazer o YouTube começar a testar seu conteúdo para um público muito maior. Toque no link da descrição, no comentário fixado, e vou te explicar direitinho como é que tudo isso funciona num outro vídeo. Vai lá assistir esse outro vídeo que eu tenho certeza que vai fazer uma diferença gigante para você que quer construir um canal Dark, quer construir um negócio aqui. Eu tenho 52 canais Dark. 40 desses canais monetizados é um braço de faturamento maior do que os canais que eu apresento. Isso em AdSense, logicamente, né? Então o que eu tô indicando pra você é algo que funciona, ok? Não deixa pra depois o que você pode fazer pra mudar a sua vida ainda esse ano. Toca no link da descrição e vem assistir outro vídeo comigo. Quero ver os comentários agora. Curtiram esse conteúdo? Querem mais cursos assim, dessa forma? Mais objetivo? Tô olhando os comentários. Obrigado de coração, galera. Espero sua inscrição, seu sininho ativado. Valeu, até a próxima. Fui! You're one of the strongest riders in your group on the flat. When the road runs level, you can sit on the front, hold 40 kilometers an hour, and tow everyone along without much trouble. Then, the road tips up, and within 30 seconds, the riders you were just pulling float past you like you're parked. Some of them look like a strong gust would blow them over, and you're left grinding away, heart pounding, sure that something's wrong with your engine. Nothing's wrong with your engine. You almost certainly make more power than the riders climbing away from you. They drop you because of one number, and once you see what it is, you can stop blaming your fitness and start changing the things that make hills easier. Not one of them involves losing a single pound. That number is your power to weight, the watts you can produce divided by the total weight going up the hill. It governs climbing the way almost nothing else does. To see why, look at what you're fighting on flat ground versus what you're fighting on a climb, because they're 2 completely different forces. On the flat, at any decent speed,
the thing slowing you down is air. Pushing your body and your bike through the atmosphere is where most of your effort goes once you're above about 15 or 16 kilometers an hour. And air resistance depends mostly on how fast you're going and how big a hole you punch in the wind, not on how much you weigh. That's why a big, powerful rider does so well on flat roads. You've got a large engine, you can put out a lot of watts, and the extra body mass costs you almost nothing against the wind. You turn that power straight into speed. A climb rewrites the rules. The moment the road points up, the main force you're fighting stops being air and becomes gravity, the plain work of hauling your weight up against it. Gravity doesn't care how aerodynamic you are, it scales directly with mass. Every extra kilo of you, your bike, your bottles, your saddlebag is a kilo that gravity drags back down the hill the whole way up. Put real numbers on it. Take two riders on the same climb at the same speed. The first weighs 68 kilos, the second weighs 90, and we'll give them identical bikes. Run that through the standard cycling power model, the one sports scientists validated back in 1998 and still used today, and to hold the same speed up a steady 7% grade, the lighter rider needs around 250 watts. The heavier rider needs around 325. That's about 75 watts more, close to a third again as much power, for the same speed up the same hill. And that gap has nothing to do with fitness. Gravity is simply charging him more for the same result. Sit with that, because it flips the story you've been telling yourself. You're not slow on climbs because you're unfit or weak-willed. You're slow because you're doing more physical work than the riders around you. And the scoreboard, which is climbing speed, only shows the result, not the effort. On the flat, your big engine wins. On the climb, the same engine is dragging more weight, so it looks slower even when it's working harder. The standard advice at this point is blunt, and everyone's heard it. Lose weight. It's not wrong. Weight sits on the bottom of that watts per kilo fraction, so dropping it does raise the number. But it's the slowest lever you have. It takes months. It's miserable to chase through winter, and it ignores the fact that you've got real power to work with right now. There are changes you can make on your very next ride that turn more of your existing power into forward motion up a hill. Those are what we're spending the rest of this on, starting with the one that pays off the same afternoon. That changes your gearing, and it's the most underused fix for heavier riders there is. Most bikes come geared for people who weigh a lot less than you, and for the kind of climbing pros do, which is fast. Your lowest gear might be perfect for a 60-kilo racer floating up a slope. For you, hauling more mass up that same slope, the same gear forces you to either put